Olá, meu nome é Alex e esse é um canal dedicado a reflexões sobre o design, a comunicação e a cultura. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco mais sobre as questões do design. Queria investigar um pouco mais a fundo o que a gente pode entender por design. E para isso eu proponho retomar uma das citações que já foram apresentadas no vídeo passado e tentar entender melhor o que ela quer dizer. Então, para a gente entender um pouco melhor o que essa citação quer dizer, é preciso ter um olhar um pouco mais histórico, entender cada uma dessas partes que estão sendo usadas aqui por Flusser. A gente precisa entender um pouco melhor o que ele entende por arte técnica. O senso comum tem uma resposta para isso imediata, mas quando a gente vai pensar essas questões à luz da filosofia, por exemplo, a gente precisa ir um pouco mais a fundo. E o olhar histórico, então, é fundamental. Então, aonde que começa essa história de arte técnica? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando os europeus, principalmente, organizaram e até hoje ainda organizam a história, eles organizam ela de acordo com alguns períodos. O período da Idade Antiga, que contém dentro dele também o período clássico, que é considerado o apogeu da filosofia grega, o período da Idade Média, o período da Idade Moderna e depois o período da Idade Contemporânea. Então, esses são os períodos que geralmente, quando vai se fazer uma análise histórica, acabam sendo os marcos, de mudança de pensamento, mudança de estruturas culturais e assim por diante. Então, se a gente quer entender um pouco melhor como que se coloca esse problema de Flusser, é interessante a gente ir lá para o começo mesmo, lá onde se começou a pensar sobre as questões do mundo. Claro, numa perspectiva ocidental. Então, nesse período clássico, os gregos faziam uma diferenciação entre as coisas que os cercavam. Por exemplo, haviam coisas que eram naturais e haviam coisas que eram produzidas pelos humanos. Então as coisas que não eram produzidas por humanos, mas eram naturais, eram chamadas de physis. E tudo aquilo que envolvia a manipulação ou a construção humana, se chamava então de techne. Então basicamente havia uma divisão entre natureza e cultura. Depois, quando a gente avança no tempo e chega no período moderno, na modernidade europeia, as coisas começam a ficar mais complexas. E no decorrer, então, dessa modernidade, o olhar e a compreensão sobre as coisas produzidas pelo homem se modifica, então, drasticamente. E aí começa a se fazer uma diferenciação um pouco mais refinada em relação às atividades humanas. E elas vão se dividir, então, em dois ramos: o ramo da arte e o ramo da técnica. Então, por que acontece essa divisão? Porque, basicamente, tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos pode ser visto de acordo com duas perspectivas, ou então pela forma ou pela função. Então, para entender isso, vamos pegar como exemplo a mesa. A mesa é um produto técnico e ela serve para uma determinada função. Então, a gente pode usar a mesa para escrever, a gente pode usar a mesa para se encostar nela, mas, ao mesmo tempo, também a mesa pode ser observada como uma forma pura. Assim, a estética moderna, ao menos desde Immanuel Kant, parte do pressuposto da impossibilidade de observação dos dois aspectos simultaneamente. A atenção, então, só pode se voltar para um ou para outro aspecto, ou seja, para aquilo que funciona ou para aquilo que tem forma. Quando a gente usa uma mesa, a gente se concentra na função da mesa, encobrindo a sua forma. Por isso, podemos dizer que a gente tem interesse por essas coisas. Interesse de que a mesa permaneça em pé e não quebre durante o uso. Dizemos então que a mesa que permanece de pé é melhor do que a mesa que desmancha ou que se quebra, o que impede a contemplação da forma. Por outro lado, a mesa que quebra é muito mais estimulante, ela pode até ser considerada como uma performance artística. Assim, o olhar contemplativo é obstruído pelo interesse em determinadas capacidades e habilidades das coisas com as quais nos relacionamos. O abandono pela pergunta da funcionalidade desobstrui, então, o olhar contemplativo. Desse modo, então, a gente pode perceber que, à medida que a cultura, então, os objetos da cultura foram divididos nesses dois ramos, o da arte e da técnica, certas coisas vão pertencer mais a um campo do que a outro. Então, se a gente observar bem, do lado da arte, então, a gente vai ter a forma e do lado da técnica, a função. Então, a arte ela vai ser o lugar
da expressão da forma pura, sem função, sem interesse. Por outro lado, a técnica vai ser o lugar do interesse, de que as coisas funcionam de uma maneira e não de outra. Do lado da arte também, a gente vai perceber que existe uma forte ênfase no aspecto estético, ou seja, naquilo que é atraente, estimulante. Como no exemplo da mesa. A mesa que se quebra, ela é muito mais estimulante. Já a mesa que funciona, e eu me encosto nela ou escrevo sobre ela, ela tem um aspecto muito mais pragmático. Então, de um lado, de novo, a gente tem um olhar contemplativo e do outro a gente tem um olhar utilitário. Então, de um lado a gente tem o belo e do outro a gente tem um bom. E aí é muito interessante, porque aí do lado da arte fica reservado o espaço da imagem e do lado da técnica fica reservado o espaço da ciência. Não é exatamente nesse período que o design ainda acontece. A gente tem aqui, na verdade, a pré-história do design, aquilo que faz com que o design se torne possível, porque antes mesmo da ideia de design surgir, ou seja, dessa união, essa confluência desses dois campos, esses dois campos eles tinham que ser distintos. O que acontece historicamente, que é muito interessante, é que com o passar do tempo, então aqui a gente ainda está no período moderno, lá no iluminismo europeu. O design ele surge, né, efetivamente, como um modo de proceder e um processo de construção e produção industrial na Revolução Industrial. E aí que começa também a mudar essa relação entre esses dois campos. Na verdade, começa a ruir essa linha, essa divisória que marca exatamente a diferença entre um campo e outro, começa a se tornar cada vez menos significativa. E aí é interessante que os artistas, né, como radares da humanidade, eles vão começar a apontar para essa ruptura. E um dos grandes artistas que apontou para isso com muita clareza e trouxe essa questão para ser discutida foi Marcel Duchamp. E ele faz isso numa obra chamada A Fonte, que nada mais é do que um urinol de porcelana branco. Então por que é tão importante essa obra? Vejam bem, se a gente retoma essa questão dessa divisão clara entre arte e técnica, o que é um urinol se não um objeto puramente técnico, utilitário? E o que Duchamp vai fazer? Ele vai pegar esse objeto e vai jogar para dentro do campo da arte, ou seja, ele vai colocar isso dentro do museu, que é aquele espaço que até então dizia o que é arte e o que não era. Claro que essas relações e essa questão de quem diz o que é arte e o que não é, perdura até os dias atuais, mas depois dessa obra, certamente a arte nunca mais foi igual. Então, muitas vezes a gente não sabe responder a pergunta do que é arte justamente por causa disso. Então, isso indica, obviamente, que essa separação entre arte e técnica já não faz mais muito sentido. E também a separação, então, entre imagem e técnica também. Essa é uma questão muito interessante que eu não vou trabalhar nesse vídeo aqui, mas é a ideia de uma imagem técnica, que é uma imagem completamente nova e diferente das imagens anteriores. Nova em que sentido? Porque é uma imagem que passa a ter função, que ela é feita para o consumo, é uma imagem que é feita para ser usada. Isso a gente reconhece nos objetos de design. Então o que são embalagens, aquelas embalagens industriais no início do design? São imagens que não estão aí para serem contempladas, mas são imagens para serem consumidas. E isso indica que existe uma mudança profunda nos modos de como essas imagens são trabalhadas e também uma mudança profunda na cultura e na sociedade para que esse tipo de imagem tenha algum apelo. Então, se a gente retomar aqui a citação de Flusser, a gente vai entender ela agora de uma outra perspectiva, muito mais profunda, espero eu. Quando ele vai dizer que design significa esse lugar em que arte e técnica caminham juntas, formando uma nova cultura, ele está apontando exatamente para essa mudança, né? Essa mudança profunda de como que a gente entende os objetos que estão no nosso entorno. E aí, finalmente, essa união, né, entre a forma e a função, ela precisa ser complementada hoje em dia por um terceiro aspecto que vai se unir a essa questão de forma e função, que é o da comunicação. Então a gente precisa entender que o aspecto comunicativo do design ele é fundamental também. E aí eu queria terminar aqui o vídeo só fazendo uma reflexão final e pensando o que isso implica na questão prática do design nos dias atuais. E uma das coisas que sempre me chama a atenção aqui é, na verdade, uma lembrança das raízes do design. Quando o design ainda talvez não era considerado design, que é o fato de que sempre a profissão do designer vai ter um aspecto bastante técnico, né? Aquilo que ele chama aqui de um pensamento científico aplicado, e, ao mesmo tempo, um pensamento mais artístico, contemplativo, reflexivo, não utilitário. Então, saber unir essas duas qualidades em uma profissão só, em uma disciplina só, é algo muito desafiador nos tempos atuais. Em tempos em que o
pensamento técnico é sobrevalorizado. Então, onde os métodos, as ferramentas, o interesse pelas receitas é muito valorizado, e principalmente o da utilidade, né? Então, se não servir para alguma coisa, não serve para nada mesmo, não precisa nem ser, não precisa nem passar tempo estudando isso. Esse sobrepeso da questão técnica, ela muitas vezes afeta também o design, e o design acaba sendo mera repetição de tarefas. E esse aspecto mais contemplativo, reflexivo, não utilitário, ele acaba ficando encoberto por isso. Então, por isso que muitas das técnicas criativas, muitas das técnicas, né, de compreensão e de inovação mesmo, elas precisam justamente desse olhar que é capaz de refletir novamente sobre os objetos, repensar esses objetos e fazer com que eles efetivamente tragam um aspecto de originalidade para o mercado e assim por diante. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa breve explicação. Claro, eu deixei muitas coisas de fora, muitas coisas complexas eu deixei de fora que não cabem dentro de um vídeo de YouTube, mas eu acho que eu consegui apontar para as questões centrais aqui e causem a reflexão, porque é essa reflexão que é tão importante para os tempos atuais, porque hoje em dia se dá muito mais valor ao fazer do que ao pensar e refletir. Então, algumas vezes é importante a gente pensar um pouco mais antes de fazer também. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like e a gente se vê então no próximo vídeo.